Tô de volta para contar para vocês sobre a viagem mais doida de toda a minha vida. 8 países em 22 dias do outro lado do mundo, começando pela Tailândia. Olá, pessoal! Hoje vamos entrando aí em um outro nível de viagens. Considerem isso aqui como uma segunda temporada. O ano era 2016 e até então eu só tinha ido para alguns países da Europa e da América. Então, até aquele momento, eu jamais imaginava que seria possível ir para um país como a Tailândia. Era algo que nem passava pela minha cabeça, porque não é nem um mundo diferente, é um universo diferente. Mas o que aconteceu? No começo daquele mesmo ano, o Ricardo, meu namorado, viajou pra lá sozinho e voltou alucinado, falando que eu tinha que conhecer também, que era animal e não sei o que eu tinha que ir. Aí eu fiquei tipo, beleza. Então a gente já ficou de olho nas passagens, de olho nas promoções, e aí na primeira oportunidade a gente nem pensou duas vezes. Aliás, saudades de promoções assim, hein? Por menos de 3 mil reais por pessoa, e de volta, pela Turkish, pra Tailândia. E aí, por ser um destino tão longe, são mais de 20 horas de voo no total, nós optamos por conhecer também outros países ali ao redor pelo Sudeste Asiático, e fizemos um senhor roteiro. Mano, o planejamento para isso foi tão absurdo, tão complexo. Nós alteramos o roteiro várias vezes, acrescentamos países, tiramos outros e assim foi indo. Até que fechamos os 8 países escolhidos, que vocês vão descobrindo aí ao longo dessa série de vídeos. Gente, é como eu tava falando, Tailândia era algo tão fora do que eu podia imaginar, tão fora da minha realidade. Então assim, quando eu cheguei no país, que eu saí do avião, eu pensei tipo, mano, eu tô muito longe de casa, eu tô na Ásia. No próprio aeroporto de Bangkok, você já tem um choque cultural muito grande. É o alfabeto diferente, os símbolos religiosos deles, os costumes e tudo. Mas a imigração foi bem tranquila. Brasileiro não precisa de visto para Tailândia, só precisou da carteira internacional de vacinação de febre amarela. E fomos recebidos com muito carinho desde o começo. Aí nós pegamos um táxi pra ir pro nosso hotel. Na verdade, Bangkok até tem um sistema de metrô bem grandinho, bem legal e tudo, mas não tinha pra essa região específica onde a gente ia. Embora o nosso hotel ficasse na rua mais famosa da cidade, a Khao San Road. De cara eu já fui exposta ao lugar mais insano de Bangkok. Como eu posso explicar essa rua pra vocês? Pra quem é de São Paulo, imagina se pegassem a Rua Augusta, misturassem com a 25 de Março e colocassem na Vila Madalena. É basicamente isso. Detalhe que esse vídeo foi gravado da janela do nosso quarto do hotel. E esse fervo, assim, virava a madrugada todo santo dia. Tem restaurante, loja, barzinho, balada, umas atrações de gosto duvidoso aí, como o famoso Ping Pong Show. Esse eu vou deixar aberto à curiosidade de vocês de pesquisar ou não, porque é meio pesado. E é lá que você pode também experimentar algumas iguarias como essas, ó. Uma tarântula, um grilozinho frito, um escorpião no espeto, ó. Deus é mais. Mas, gente, acontece uma coisa muito louca em Bangkok, que é tipo, é uma bagunça que te traz paz. Mesmo com todo o caos, o clima é tão leve, é tão gostoso, todo mundo te trata tão bem, sabe? Não à toa a Tailândia é mundialmente conhecida como a terra do sorriso. Muito fofo. Mas enfim, nesse primeiro dia nós ficamos por lá mesmo, não fomos muito longe, descansamos e ao amanhecer o dia seguinte, nós fomos no Templo do Amanhecer. O Temple of Dawn, ou Wat Sarum, é um dos lugares mais conhecidos de Bangkok e é um símbolo da cidade do país. Inclusive, é o que tem aqui na nossa lembrancinha da Tailândia. Olha que bonitinho. Infelizmente, o monumento principal estava todo coberto de andames quando a gente foi, mas mesmo assim valeu a visita, tem outros detalhes incríveis de se ver. De lá, nós seguimos para a próxima e principal atração da cidade, o Grande Palácio Real. Eu acho que qualquer pessoa, quando pensa na Tailândia, a primeira imagem que vem na cabeça são aquelas construções típicas, né? Os telhados curvados, cheios de detalhes e tal, né? E esse complexo do Grande Palácio parece uma explosão dessas imagens para todos os lados. Gente, é surreal!
lugar foi construído em 1782 para ser a residência oficial dos reis da Tailândia, e assim foi até o século XX. Mas hoje em dia ainda acontecem uns eventos lá da realeza e do governo. São diversos edifícios, templos, palácios, monumentos, mas assim, uma coisa mais linda que a outra. Quando eu vi esse negócio dourado aqui, foi o momento que eu pensei, mano, Tailândia, eu realmente tô aqui, tá acontecendo. Porque era muito diferente de tudo que eu já tinha visto na vida. Essa foto aqui, inclusive, eu acho que é a minha preferida de todas as viagens, porque parece uma colagem de tanta coisa bonita que tem nela, numa foto só. Informações importantes. É aberto ao público todos os dias, até as 3h30 da tarde. O ingresso custa 500 baht, que é o dinheiro deles, dá uns R$ 70 mais ou menos. Costumam pedir pelo menos uma foto do passaporte, não esqueça. E outra coisa, como tem várias coisas sagradas nesse complexo, é bom se atentar às roupas que você vai usar lá. Gente, sempre faz muito calor na Tailândia, então provavelmente você vai sair pra rua com roupas curtas e tal. Mas para entrar no Grande Palácio, você tem que estar cobrindo ombros e pernas. Então se você não estiver assim, você pode alugar umas vestimentas deles lá. Que inclusive foi o que eu fiz. Isso porque eu tava de legging e com uma camiseta compridinha e tudo, mas mesmo assim eu tive que usar tipo uma saia deles lá e tudo. Mas eu curti, ficou estiloso, até combinou. Mas assim, vai bem leve, passa protetor, leva garrafinha de água, porque tem muita coisa pra ver lá dentro, dá pra ficar o dia inteiro. Descubra novos ângulos de cada pedacinho, se atente aos detalhes, porque vale a pena mesmo. Um dos principais pontos desse complexo é o Templo do Buda de Esmeralda, onde tem uma estatueta do Buda pequenininha, de 66 centímetros, mas que é super sagrada pra eles. Inclusive, é proibido tirar fotos lá dentro, ó. Logo do outro lado da rua, onde fica esse complexo do Grande Palácio, tem o Templo do Buda Reclinado. Sim, vocês ainda vão ver muito Buda nessa viagem. Inclusive, esse templo abriga a maior coleção de imagens de Buda da Tailândia. São mais de 1000. Mas é muito bonito esse Buda reclinado. A estátua tem 46 metros de comprimento, o que se você for pensar seria a altura do Buda, né? Porque ele fica lá deitado, de boas. Mas é tão grande que nem cabe direito na foto. A gente teve que se espremer pra conseguir tirar. Esse é mais um complexo com bastante coisa interessante, então vale dar uma boa explorada também. Ah, antes de seguir com os pontos turísticos, eu preciso contar uma coisa muito inusitada que aconteceu com a gente quando nós estávamos saindo dessa área onde fica o Grande Palácio. Tava lá eu e o Ricardo andando em umas ruas próximas ao Grande Palácio, e aí tinha uns policiais na rua que começaram a fazer uns gestos pra gente, assim, fazendo assim e falando alguma coisa que a gente não tava entendendo. Aí a gente olhou ao nosso redor e viu todas as outras pessoas na rua se abaixando, sentando no chão e tudo. Então isso, pelo menos, a gente conseguiu entender e se abaixou também. Sentamos lá no chão, ficamos esperando. Mesmo sem saber pra que seria isso, a gente ficou lá, né, um clima meio assim de tensão. E aí passaram uns 4 carros iguais, escoltados. Aí depois de um tempo que passou esses carros, aí os policiais liberaram todo mundo lá pra levantar, pra seguir caminho e tudo. A gente ficou... O que acabou de acontecer? Só mais tarde a gente foi saber que isso acontece quando passa alguém da realeza pelas ruas. Então é tipo um protocolo de segurança. Já faz muitos anos que a Tailândia passa por umas crises políticas bem complicadas. Em 2014 ela sofreu um golpe de estado em que revogaram parcialmente a Constituição, deixando o poder na mão de uma junta militar do exército. Além disso, nessa época que a gente foi pra lá, não tinha nenhum mês que o rei tinha morrido. Então, assim, não dá nem pra tentar muito entender essa bagunça política. Mas tudo ficou bem tenso por lá quanto a isso, infelizmente. Em contrapartida, é o que eu falei no começo. O povo de lá é um amor, a cidade exala uma paz de espírito, todo mundo se cumprimenta assim. É muito fofo, você se sente muito bem. Então, continuando com os passeios, eu vou aproveitar para mostrar o lugar mais pacífico que eu visitei em Bangkok, o Wat Suth Hat, que aparentemente não tem nome traduzido. Estamos em Bangkok. Nem sei se dá para ouvir porque é tão silêncio aqui. É dá sim. Esse é o templo mais legal de Bangkok que eu achei. E lá atrás tem outro. Esse templo fica em frente ao Giant Swing, um monumento que é super importante para a religião deles, então é bastante conhecido por lá. E também fica próximo ao Monumento à Democracia, um outro ponto legal que vale tirar umas fotos.
Para concluir esse rolê dos templos, nós visitamos o Templo do Buda de Ouro, que fica um pouquinho mais distante desses outros pontos na Chinatown. Mas não dá para ser deixado de fora porque olha que história doida. A estátua do Buda que tem nesse templo é a maior estátua de ouro maciço do mundo, com mais de 5 toneladas. Só que lá no século XVIII, quando teve umas invasões e tudo, ela foi coberta por um material tipo gesso para esconder o seu real valor, assim ninguém ia querer roubá-la. E assim ela ficou por quase 200 anos, sendo até meio ignorada, e foi para esse templo que nem era tão relevante na época. Mas no transportar de um lugar para o outro, ela acabou caindo em um certo momento, o que resultou numa rachadura, e aí que eles foram perceber que por baixo daquele revestimento, ela simplesmente era inteira de ouro maciço. Só isso. Moral da história, nunca desprezem algo ou alguém por achar que não tem valor, viu? Às vezes ele só estava bem protegido, bem guardado. Agora, mudando completamente o curso da viagem, mas ainda na mesma cidade e ainda muito mágico. Pouco antes da gente viajar, coincidentemente eu soube de um lugar que muito me interessou em Bangkok e eu não pude deixar de visitar, o Unicorn Café. Sim, existe um café com tema de unicórnios na Tailândia, mas eu surtei tanto com esse lugar, vocês não têm noção. Aliás, quem acompanhou essa viagem na época viu que eu postei trocentas fotos de lá. Não teve jeito, era muito lindo, tinha muita coisa fofa, as comidas, as bebidas, tudo era colorido e tinha até fantasias pra você ir lá e vestir e usar enquanto tava lá dentro, juro. Parece que hoje em dia tem até mais coisas, tá muito mais lindo. Eu vou deixar aqui o Instagram deles pra vocês darem uma olhada, uma explosão de fofura. Mas assim, eu fiquei completamente realizada de conhecer aquele lugar. Tipo assim, né? Ah, Dan, o que você mais gostou na Tailândia? O Unicorn Café. Fazer o quê, né? Bom, acabou que a gente ficou uns 3 dias em Bangkok, depois fizemos todo o resto da viagem em seguida, e aí no fim nós voltamos pra lá, visto que o nosso voo de volta saía de lá também, né? Como a gente já tinha visto tudo que a gente queria nos primeiros dias, nós optamos por fazer um tour na cidade vizinha de Ayutthaya, que fica a cerca de 1 hora de Bangkok. Mas essa não é simplesmente qualquer cidade. Ayutthaya foi um reino e a primeira capital do país, que na época se chamava Sião. Era um lugar de extrema importância comercial, tinha 1 milhão de habitantes, mas aí teve a guerra com os birmaneses em 1767 e a cidade foi totalmente destruída. Depois disso que fundaram a nova capital, Bangkok. Então nesse tour a gente pôde ver muito dessa história, tem ruínas de diversos templos, de nomes bem complicados, então eu vou passar aqui em tela cheia para vocês. Aliás, sobre esse último, com a estátua do Buda reclinado, eu preciso fazer um comentário muito importante. Foi esse exato lugar que serviu de inspiração para o cenário de um dos jogos mais famosos da história. É ali que acontece a fase dos Sagat do Street Fighter. Eu, como fã declarada de Super Nintendo, é lógico que eu precisei recriar um dos golpes mais famosos dele. Tiger! Enfim, foi um passeio que valeu muito a pena fazer. Foi o dia inteiro, teve até almoço e foi extremamente barato. Não deu nem R$150 para nós dois. Aliás, Tailândia em si é um destino muito barato. Por exemplo, nosso hotel ficava no fervo de Bangkok, tinha café da manhã, piscina e tudo, era mó legal. E a diária era pouco mais de R$100. Para comer também era muito barato. Eu lembro que uma garrafa de refrigerante de meio litro não dava nem R$2. Então é um negócio muito bom, é muito viável viajar pra lá. Inclusive, mais pro centro da cidade, tem uns shoppings lá, assim, gigante, com muita coisa barata, mas, tipo, de se perder lá dentro. E foi interessante também conhecer esse lado mais cidade grande, mais comercial de Bangkok, que a gente deixou pra visitar no último dia. Pra encerrar, nós fomos num parque que tem lá perto, o Lumpini Park, em que nós andamos de pedalinho, bem tranquilo, bem suave, pra dar aquela relaxada depois de tanto rolê. Como eu expliquei antes, nesse meio tempo nós visitamos outros 7 países e o segundo deles, que eu vou contar no próximo vídeo, será o Camboja. Então espero por vocês e muito obrigada por ter chegado até aqui e por ter conhecido comigo esse lugar mágico e encantador que é a Tailândia. Valeu, pessoal! Até a próxima! Oi! Nossa despedida agora de Bangkok, de toda a viagem.
E como eu tenho medo de avião, a gente vai voltar pra São Paulo de outro jeito, que é melhor. Acho que a gente chega rápido, né? Pouquinho tempo. Tchau, Bangkok.